Ela foi ridicularizada no tiro ao alvo por um milionário. Até que seu primeiro disparo calou todos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Helena observou o arco em suas mãos calejadas, passando os dedos suavemente sobre as letras entalhadas na madeira. Paciência vence aço. As palavras, desgastadas pelo tempo, ainda carregavam o mesmo poder que seu avô imprimira nelas décadas atrás. O objeto era mais que um instrumento esportivo. Era uma relíquia familiar, um testemunho silencioso de sonhos interrompidos e promessas ainda não cumpridas. Sentada na varanda de sua casa simples no interior do país, ela contemplava o horizonte enquanto a decisão mais importante de sua vida pesava em seus ombros. O formulário de inscrição para o Campeonato Regional de Tiro com Arco estava sobre a mesa, parcialmente preenchido. Após 15 anos longe das competições, algo dentro dela havia despertado. A história de Helena era conhecida apenas por poucos na pequena cidade. Antes de abandonar a carreira promissora no esporte, ela era uma das maiores revelações do tiro com arco nacional. Seus recordes juvenis permaneciam imbatíveis em algumas categorias, mas a vida tinha outros planos. Sua mãe adoecera gravemente, necessitando de cuidados constantes e tratamentos caros. Como filha única, não havia escolha a fazer. Agora, aos 42 anos, depois de tanto tempo dedicado a cuidar dos outros, Helena sentia que era hora de retomar seu próprio caminho. Todas as manhãs, antes de iniciar seu trabalho como instrutora voluntária no projeto social local, ela praticava por 2 horas. Seu talento natural, somado à disciplina rigorosa que nunca abandonara, mantivera sua técnica afiada como uma lâmina bem cuidada. O projeto social que coordenava era sua maior alegria. Em um galpão improvisado, ensinava crianças e adolescentes a arte do tiro com arco usando equipamentos adaptados. Arcos de PVC e alvos de palha. Via nos olhos daqueles jovens o mesmo brilho que um dia habitara os seus. Mas agora, algo maior a chamava. O campeonato regional era a principal competição do país, reunindo os maiores nomes do esporte. Era um mundo completamente diferente do seu, repleto de tecnologia, patrocínios milionários e equipamentos de última geração. Helena sabia que seria vista como uma intrusa, uma anomalia em meio àquele circo de modernidade. Sua velha caminhonete herdada do pai precisaria aguentar a viagem de 3 dias até a capital. O arco artesanal, embora perfeitamente funcional e legalmente aprovado para competições, certamente provocaria olhares de desdém. Mas nada disso importava. Ela tinha algo que nenhum sensor digital ou mira eletrônica poderia replicar: o instinto, puro, cultivado através de anos de prática metódica e silenciosa. A decisão estava praticamente tomada quando ouviu batidas na porta da frente. Era Marta, sua vizinha de 60 anos, trazendo um bolo de fubá ainda quente. Como de costume, sentou-se para um café e uma conversa. Helena mostrou o formulário de inscrição, explicando suas intenções. "Você sempre foi diferente, menina", disse Marta sorvendo seu café. "Quando todos corriam atrás do novo, você se aperfeiçoava no antigo. Quando diziam que algo era impossível, você provava o contrário. Vai fazer falta aqui no projeto durante esses dias, mas essas crianças precisam ver que sonhos não têm prazo de validade." As palavras de Marta tocaram fundo no coração de Helena. Não era apenas por ela que precisava competir. Era por todos aqueles que nunca tiveram a chance, por suas crianças do projeto que sonhavam com possibilidades maiores que sua realidade atual. Naquela noite, enquanto terminava de preencher a inscrição, Helena reviveu mentalmente cada momento de sua jornada. As manhãs geladas de treino, as tardes cuidando da mãe, as noites ensinando no projeto social. Cada experiência havia sido um tijolo na construção de quem ela era hoje. O retorno às competições não seria apenas uma participação, seria uma declaração de que excelência não depende de recursos, mas de dedicação. Antes de dormir, Helena guardou o arco em seu estojo de couro gasto, presente de seu avô.
Amanhã começaria sua jornada até a capital, levando consigo não apenas um arco de madeira, mas toda uma história de resistência e perseverança. O mundo do tiro com arco estava prestes a receber de volta alguém que nunca deveria ter partido. Centro de treinamento olímpico parecia ainda mais imponente do que Helena recordava. As instalações haviam sido completamente modernizadas, transformando o local em um complexo futurístico que em nada lembrava o ambiente onde ela treinara na juventude. SUVs luxuosas ocupavam o estacionamento e atletas em uniformes high-tech transitavam pelos corredores com seus equipamentos que mais pareciam saídos de filmes de ficção científica. Helena estacionou sua caminhonete entre 2 carros importados. O contraste era gritante. Ajustou o coque no cabelo grisalho que começava a aparecer nas têmporas e respirou fundo antes de descer do veículo. Seu uniforme era simples, uma calça de algodão resistente e uma camisa polo branca, básica, sem logos ou patrocínios. Nos pés, botas de caminhada bem conservadas, mas visivelmente antigas. Ao se dirigir para o credenciamento, percebeu os olhares curiosos e alguns sorrisos de escárnio. Os cochichos a seguiam, pelos corredores, mas ela mantinha a postura ereta e o olhar firme. Anos de prática lhe ensinaram que a verdadeira força vem de dentro, não das aparências. Não posso acreditar no que meus olhos veem. Uma voz masculina carregada de ironia cortou o ar. Helena Silveira, a lenda que desapareceu, voltando para brincar com os profissionais. Ela reconheceu imediatamente a voz de Ricardo Mendes, atual presidente da Confederação Nacional de Tiro com Arco e dono da maior empresa de equipamentos esportivos do país. Nos tempos de juventude haviam sido colegas de equipe. Helena sempre o superava nas competições, algo que o ego dele nunca conseguiu digerir completamente. Ricardo, ela respondeu com um aceno sereno. O tempo passa, mas algumas coisas permanecem, as mesmas. Outras mudam drasticamente, ele retrucou, olhando de cima a baixo para suas roupas simples e o estojo de couro gasto. Este não é mais o mesmo esporte que você conheceu, Helena. Hoje temos padrões, tecnologia, excelência. Não é lugar para antiguidades. A última palavra foi pronunciada com um desprezo que fez vários dos presentes rirem discretamente. Helena manteve o semblante calmo. Anos cuidando de sua mãe doente haviam lhe ensinado o valor da paciência diante da adversidade. Vim para competir, Ricardo. Apenas isso. Competir? Ele riu, um som artificial e teatral. Com esse arco, deixe-me adivinhar. É aquele mesmo que seu avô fez? Por favor, Helena, não se exponha ao ridículo. Temos uma reputação a zelar aqui. Nesse momento, uma jovem atleta que passava pelo local parou, observando a cena com interesse. Helena notou que suas mãos tremiam levemente, clara indicação do nervosismo pré-competição que ela conhecia tão bem. Senhor Mendes, uma voz firme interrompeu a conversa. Era Carlos Andrade, veterano fiscal da federação, aproximando-se, com passos decididos. A senhora Silveira está corretamente inscrita na categoria aberta e seu equipamento possui certificação válida para competição, conforme regulamento internacional. Ricardo empalideceu levemente, mas manteve o sorriso, artificial. Bem, então veremos do que as antiguidades são capazes, disse, girando nos calcanhares e se afastando com sua comitiva. Helena aproveitou o momento para se aproximar da jovem atleta que ainda observava a cena. Respire fundo pelo nariz, segure por 3 segundos e solte devagar pela boca, sussurrou gentilmente. Ajuda com o nervosismo. A garota a olhou surpresa, ensaiou um sorriso agradecido e seguiu a orientação. Seu tremor diminuiu visivelmente. Enquanto seguia para a área de preparação, Helena refletia sobre como aquele mundo havia mudado. O esporte que uma vez fora sobre precisão, concentração e autoconhecimento tinha se transformado em uma vitrine de tecnologia e status. Mas ela sabia que, no momento crucial, quando o arqueiro está frente ao alvo, nenhum equipamento pode substituir o verdadeiro instinto. Na área de aquecimento, retirou seu arco do estojo. A madeira escura, trabalhada à mão,
contrastava drasticamente com os arcos de fibra de carbono e titânio ao seu redor. Mas ao tocá-lo, Helena sentiu a mesma conexão de sempre, aquela que ia além da técnica, além da tecnologia. Era uma extensão de seu próprio ser. As palavras entalhadas brilharam sob a luz artificial do ginásio. Paciência vence aço. Ela sorriu, recordando as longas tardes, observando o avô trabalhar na madeira, suas mãos habilidosas transformando um pedaço bruto de ipê em uma obra de arte funcional. Agora, mais do que nunca, aquelas palavras carregavam um significado especial. A competição começaria em breve, e Helena sabia que cada disparo seria uma batalha não apenas contra os alvos, mas contra todo um sistema que havia esquecido as origens do esporte. Seu retorno não era apenas uma participação, era um manifesto silencioso em favor da essência sobre a aparência, da técnica sobre a tecnologia. O ginásio fervilhava com a energia da competição. Centenas de espectadores ocupavam as arquibancadas, enquanto os competidores se preparavam para a primeira prova eliminatória. A regra era simples e implacável. Um único disparo a 70 metros. Errou. Está fora. Não havia margem para segundas. Chances? Helena observava discretamente seus concorrentes. A maioria utilizava equipamentos eletrônicos para medir velocidade do vento, temperatura e umidade. Sensores sofisticados alertavam sobre a menor variação nas condições ambientais. Alguns competidores passavam mais tempo olhando para suas telas digitais do que para os alvos. Competidora número 47, Helena Silveira, anunciou o sistema de som. Preparar para a posição. Um murmúrio percorreu a arquibancada. Alguns risos abafados ecoaram quando ela se posicionou. Seu arco tradicional, contrastando drasticamente com o ambiente tecnológico. Ricardo Mendes, da área VIP, observava com um sorriso de escárnio, já antecipando o que considerava seria um espetáculo de humilhação. Helena fechou os olhos por um momento, sentindo o ambiente ao seu redor. Anos de prática lhe ensinaram a ler o ar de uma maneira que nenhum sensor poderia replicar. A brisa suave que entrava pela lateral do ginásio, a leve variação de temperatura próxima às luzes, cada detalhe era processado instintivamente. A jovem atleta que havia recebido seu conselho mais cedo estava na arquibancada, observando atentamente. Ao seu lado, outros competidores cochichavam e riam, alguns até filmando com seus celulares, esperando registrar o que imaginavam seria um momento de constrangimento. Helena abriu os olhos, posicionou-se. O mundo ao seu redor pareceu desaparecer. Existia apenas ela, o arco e o alvo. Seus dedos acariciaram suavemente a corda, um gesto tão natural quanto respirar. O arco de madeira, que conhecia cada nuance de seus movimentos, respondeu como um velho amigo. O disparo foi fluido, elegante, quase musical em sua execução. A flecha cortou o ar em uma trajetória perfeita, como se dançasse com as correntes invisíveis que outros tentavam desesperadamente medir com seus aparelhos. O impacto foi preciso. Centro absoluto. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. As risadas cessaram. Os celulares baixaram. Na área VIP, Ricardo Mendes deixou cair sua taça de champanhe. A jovem atleta na arquibancada foi a primeira a se levantar, aplaudindo. Outros seguiram seu exemplo, até que uma ovação tomou conta do ginásio. Não era apenas a precisão do tiro que impressionava, era a forma, a elegância, a conexão visível entre arqueira e arco. Helena recolheu-se discretamente para a área de espera, enquanto as redes sociais começavam a fervilhar. Vídeos de seu disparo perfeito se espalhavam rapidamente, acompanhados de comentários admirados e hashtags improvisadas. Se a arqueira vintage, instinto vence tecnologia, começavam a ganhar tração. Nos bastidores, uma pequena revolução estava em curso. Jovens atletas começavam a questionar seus treinadores sobre técnicas tradicionais. Alguns até guardavam seus tablets e sensores, tentando imitar a abordagem mais orgânica que haviam testemunhado. A primeira fase eliminatória prosseguiu, com outros competidores realizando seus disparos.
Alguns, claramente abalados pelo desempenho de Helena, erraram alvos que normalmente acertariam com facilidade. Outros, inspirados, conseguiram manter a concentração e avançar. Em seu canto, Helena mantinha-se serena, alinhando mentalmente suas energias para as próximas fases. Sabia que aquele disparo perfeito era apenas o começo. A verdadeira batalha estava apenas começando. Uma repórter tentou se aproximar para uma entrevista, mas Helena educadamente declinou. Suas palavras mais importantes seriam ditas através de seu arco, não de sua voz. No entanto, não pôde deixar de notar um senhor idoso que observava tudo da arquibancada mais alta. Seu antigo treinador, Miguel Santos, havia vindo prestigiá-la silenciosamente. Enquanto outros competidores se concentravam em ajustar seus equipamentos e conferir leituras digitais, Helena dedicava seu tempo entre as provas para um ritual simples. Limpava seu arco com um pano macio, verificava a tensão da corda com dedos experientes e, principalmente, respirava. Cada inspiração e expiração era uma conexão mais profunda com seu instrumento, uma sintonia que ia além da técnica. A primeira fase terminou com dezenas de eliminações. Dos 100 competidores iniciais, apenas 50 seguiriam para a próxima etapa. Helena não apenas havia se classificado, havia estabelecido um novo padrão. Seu disparo perfeito seria o assunto das conversas durante muito tempo. No vestiário, a jovem atleta que havia recebido seu conselho sobre respiração se aproximou timidamente. "Senhora Silveira", disse ela, "obrigada pela dica. Consegui me classificar também." Helena sorriu gentilmente. "Qual seu nome?" "Júlia", respondeu a garota. "Bem, Júlia, lembre-se, a tecnologia pode nos ajudar, mas o verdadeiro arco está aqui dentro", disse Helena, tocando levemente seu próprio coração. A jovem assentiu, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. Segunda fase da competição exigia ainda mais dos arqueiros. 3 disparos cronometrados a 80 metros de distância. O desafio não era apenas a precisão, mas também a capacidade de manter a consistência sob pressão do tempo. Os competidores teriam apenas 30 segundos para realizar os 3 disparos. O burburinho nas arquibancadas havia mudado significativamente. Onde antes havia deboche em relação à arqueira vintage, agora existia uma expectativa genuína. Grupos de jovens atletas se aglomeravam próximos à área de competição, ansiosos para observar sua técnica única. Júlia, a jovem arqueira, havia criado uma publicação em seu perfil social que viralizava rapidamente. "Aprendi mais em 5 minutos de observação do que em meses de treinos automatizados. Ela não precisa de patrocínio. Nós é que precisamos dela." O post já contava com milhares de compartilhamentos. Ricardo Mendes observava tudo com crescente preocupação. Seus principais atletas patrocinados pareciam desestabilizados, alguns até questionando a dependência excessiva de tecnologia. Em uma ligação acalorada com sua equipe de marketing, ele exigia estratégias para controlar a narrativa que começava a fugir de seu controle. Helena se preparava com sua calma característica. Seu ritual continuava o mesmo: limpar o arco, verificar a corda, respirar. A madeira antiga brilhava sob as luzes do ginásio, as palavras entalhadas parecendo pulsar com vida própria. "Paciência vence aço." Quando chegou sua vez, o ginásio inteiro prendeu a respiração. 30 segundos, 3 disparos, 80 metros. O primeiro disparo foi preciso como um relógio suíço, centro do alvo. O segundo, igualmente perfeito, atingindo exatamente o mesmo ponto. O terceiro, impressionantemente, dividiu as 2 flechas anteriores, 22 segundos. Ela havia completado o desafio com 8 segundos de sobra. A explosão de aplausos foi instantânea. Nas arquibancadas, pessoas se abraçavam como se tivessem testemunhado um milagre. Veteranos do esporte sacudiam a cabeça em descrença. Alguns, técnicos famosos, fotografavam freneticamente, tentando capturar cada detalhe de sua técnica. Miguel Santos, seu antigo treinador, sorria silenciosamente de seu lugar na arquibancada.
Seus olhos marejados revelavam um orgulho que palavras não poderiam expressar. Ele sabia, melhor que ninguém, o que aquele momento significava. Nos bastidores, uma revolução silenciosa tomava forma. Jovens atletas começavam a questionar o status quo. Alguns até removiam sensores de seus arcos, buscando uma conexão mais pura com o equipamento. O movimento que começava a ser chamado de instinto livre ganhava força a cada minuto. Durante o intervalo, Helena encontrou um momento de quietude na área de preparação. Seu arco repousava em seu colo enquanto ela meditava sobre sua jornada. As memórias de sua mãe, do projeto social, das crianças que treinava, tudo se misturava naquele momento de reflexão. Um grupo de crianças conseguiu driblar a segurança e se aproximou dela, olhos arregalados de admiração. "Como você? Faz isso sem computador?" perguntou um menino, não mais que 10 anos. Helena sorriu pegando uma flecha. "Veem estas penas?" mostrou a eles. "Elas conversam com o vento, é só aprender a ouvir." As crianças olhavam maravilhadas, absorvendo cada palavra. Naquele momento, sem que Helena soubesse, um dos pais filmava a cena. O vídeo dessa pequena aula improvisada se tornaria viral nas próximas horas com a legenda: "A verdadeira tecnologia é o conhecimento passado de geração em geração." Enquanto isso, nos corredores do centro de treinamento, Ricardo Mendes realizava reuniões emergenciais com sua equipe. O impacto de Helena no mercado de equipamentos esportivos começava a preocupá-lo. Ações de sua empresa já apresentavam oscilações nas primeiras negociações do dia. A competição continuava e mais atletas eram eliminados. Dos 50 que iniciaram a segunda fase, apenas 25 seguiriam para a próxima etapa. Helena não apenas se classificou, estabeleceu um novo recorde de pontuação para a fase, mesmo usando o equipamento tradicional. No final daquele dia, enquanto o sol se punha através dos vitrais do ginásio, Helena guardava seu arco no estojo. Gasto. Júlia se aproximou novamente, desta vez acompanhada por outros jovens arqueiros. "Senhora Silveira", disse ela, "formamos um grupo de estudos. Queremos aprender o jeito antigo, o jeito verdadeiro. A senhora poderia nos ensinar?" Helena olhou para os jovens, vendo em seus olhos o mesmo brilho que via nas crianças de seu projeto social. "O verdadeiro aprendizado", respondeu ela, "começa quando paramos de depender de máquinas para nos dizer o que nossos sentidos já sabem." A terceira fase da competição apresentava um desafio que fazia até os arqueiros mais experientes tremerem. Alvos móveis a 60 metros de distância. Não eram simplesmente alvos que se moviam em linha reta. Eles seguiam padrões irregulares, mudando de direção e velocidade aleatoriamente. Era um teste que colocava à prova não apenas a precisão, mas a capacidade de antecipação e adaptação. O dia amanheceu com uma energia diferente no centro de treinamento. As arquibancadas estavam lotadas, com pessoas carregando cartazes, artesanais em apoio à Arqueira do Povo, como Helena começava a ser chamada nas redes sociais. Algumas crianças até traziam arcos de madeira, claramente inspiradas por sua história. Nos bastidores, a tensão era palpável. Os competidores que dependiam heavily de tecnologia estavam visivelmente nervosos. Seus equipamentos de última geração, projetados para alvos estáticos, precisariam ser constantemente recalibrados para acompanhar os movimentos erráticos dos alvos. "Os sensores não conseguem processar as mudanças rápidas o suficiente", murmurava um técnico a seu atleta. "Teremos que confiar mais no instinto hoje." A ironia da situação não passou despercebida. O que antes era visto como antiquado, o instinto puro, agora se tornava uma necessidade mesmo para os mais tecnológicos dos competidores. Helena preparava-se com sua habitual serenidade. Anos treinando crianças com alvos improvisados que balançavam ao vento haviam lhe ensinado mais sobre alvos móveis do que qualquer simulador computadorizado poderia. Em seu projeto social, frequentemente usava garrafas penduradas em cordas, que o vento fazia dançar imprevisivelmente. Júlia, que havia se classificado com destaque nas fases anteriores, aproximou-se de Helena antes do início das provas. "Como você faz?"
Perguntou em voz baixa. Como acerta algo que está sempre mudando? Helena sorriu pegando uma folha que caía de uma árvore próxima. Vê esta folha? Antes de cair, ela dança com o vento. Não tenta resistir, não tenta controlar. Ela apenas flui. O segredo não é tentar prever onde o alvo estará, mas entender como ele se move. A jovem arqueira absorveu as palavras, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. Naquele momento, discretamente, ela desligou os sensores de movimento de seu arco. A competição começou. Um após outro, os arqueiros enfrentavam o desafio. Muitos erravam completamente, seus equipamentos sofisticados tornando-se mais um obstáculo do que uma ajuda. Alguns conseguiam acertos parciais, mas a consistência era um problema. Quando chegou a vez de Helena, o ginásio silenciou. Ela se posicionou com a mesma calma de sempre, seu arco de madeira reluzindo sob as luzes. Os alvos começaram a se mover, suas trajetórias caóticas desafiando qualquer padrão previsível. Helena respirou fundo, deixando seus sentidos se expandirem. Para a surpresa de todos, ela fechou os olhos por um momento, apenas escutando o suave zunido dos mecanismos que moviam os alvos. Quando os abriu, seus movimentos fluíram como água. Primeira flecha. Acerto perfeito no centro do alvo em movimento. Segunda flecha, mesmo resultado em um alvo que se movia ainda mais rapidamente. Terceira flecha, precisão impecável, mesmo com o alvo executando uma mudança brusca de direção. A arquibancada explodiu em aplausos. Pessoas se levantavam, gritavam, algumas até choravam. Era mais do que uma demonstração de habilidade. Era a validação de algo que muitos haviam esquecido. A conexão fundamental entre o arqueiro e seu arco. Miguel Santos, seu antigo treinador, desceu lentamente as escadas da arquibancada. Seus olhos encontraram os de Helena, e décadas de história compartilhada passaram silenciosamente entre eles. Ele apenas acenou com a cabeça, mas aquele gesto continha todo o orgulho do mundo. Nos corredores VIP, Ricardo Mendes assistia a tudo com uma expressão indescritível. Seu império de equipamentos de alta tecnologia estava sendo abalado não por um concorrente mais avançado, mas por algo que ele havia desprezado como obsoleto. A fase terminou com apenas 10 arqueiros classificados para a etapa final. Helena não apenas se classificou, ela havia estabelecido um novo paradigma. Nas redes sociais, da Instinto Livre se tornava um dos assuntos mais comentados do momento. Enquanto guardava seu equipamento, Helena encontrou um bilhete dobrado cuidadosamente em seu estojo. Era de Júlia. O que aprendi hoje vale mais que todos os sensores do mundo. A senhora não está apenas competindo, está nos lembrando de algo que havíamos esquecido. Obrigada por nos mostrar que, às vezes, para avançar, precisamos olhar para trás. Helena dobrou o bilhete com cuidado, guardando-o junto ao arco. Amanhã seria a grande final, mas ela já havia conquistado algo muito maior que qualquer medalha. Havia plantado uma semente de mudança no coração de uma nova geração. Na véspera da grande final, o Centro de Treinamento Olímpico vivia uma transformação surpreendente. Nos corredores, jovens atletas compartilhavam técnicas de respiração em vez de dados de sensores. Nas áreas de prática, alguns até removiam equipamentos eletrônicos de seus arcos, buscando uma conexão mais pura com o instrumento. Helena passou a tarde em um canto tranquilo do jardim, realizando sua manutenção ritual no arco. Enquanto suas mãos experientes deslizavam pelo material, memórias fluíam como um rio gentil em sua mente. Lembrou-se do dia em que seu avô terminou de entalhar o arco, suas mãos calejadas traçando as letras com precisão artesanal. Paciência vence aço. Miguel Santos, seu antigo treinador, aproximou-se silenciosamente, sentando-se em um banco próximo. Por alguns momentos, apenas observaram juntos o pôr do sol que tingia o céu de laranja. Você sempre foi diferente, disse ele finalmente, sua voz carregada de memórias. Mesmo quando era apenas uma menina, já entendia que o arco não era uma ferramenta, era um parceiro de dança. Helena sorriu, continuando seu trabalho meticuloso no arco.
O senhor me ensinou isso, Miguel. Lembra quando me fazia treinar? De olhos fechados, todos achavam loucura. E olha onde estamos agora. Ele respondeu, gesticulando para um grupo de jovens arqueiros que praticavam técnicas de respiração próximos dali. Você está mudando mais do que uma competição, Helena. Está mudando a alma do esporte. O momento foi interrompido por uma movimentação incomum. Ricardo Mendes atravessava o jardim em sua direção, seu terno impecável contrastando com a simplicidade do ambiente. Pela primeira vez desde o início da competição, não havia arrogância em seus passos. Helena, ele chamou, sua voz mais suave que o normal. Podemos conversar? Miguel se levantou discretamente, deixando-os a sós. Helena continuou seu trabalho, no arco, mas fez um gesto convidando Ricardo a sentar. Sabe, ele começou parecendo escolher as palavras com cuidado. Quando você parou de competir, algo mudou no esporte. Na época, eu estava tão focado em crescer, em inovar, que não percebi o que estávamos perdendo. Helena escutava em silêncio, suas mãos nunca parando o movimento rítmico de manutenção do arco. Minha empresa vale milhões hoje, continuou ele. Desenvolvemos tecnologias que pareciam impossíveis há alguns anos, mas assistindo você nesses últimos dias, percebi que talvez tenhamos nos perdido no caminho. Nunca foi sobre tecnologia ou tradição, Ricardo, Helena respondeu suavemente. É sobre encontrar seu próprio caminho, sua própria verdade. Ricardo olhou para suas próprias mãos como se as visse pela primeira vez. Quando éramos jovens, você sempre dizia que o arco era um espelho da alma. Eu ria disso. Achava poético demais, impreciso demais. Queria números, dados, certezas. Um grupo de crianças passou correndo próximo a eles, carregando arcos de madeira improvisados, imitando os movimentos que haviam visto Helena fazer. Ricardo as observou com um sorriso melancólico. Amanhã é a final, ele disse levantando-se. Independente do resultado, você já mudou tudo. Fez uma pausa, como se quisesse dizer mais algo, mas apenas assentiu e se afastou. Quando a noite caiu, Helena retornou ao alojamento simples onde estava hospedada. Na recepção, uma pilha de cartas a esperava. Eram mensagens de crianças do seu projeto social, cada uma contando como sua história as havia inspirado a sonhar maior. Deitada em sua cama, Helena segurava o arco de seu avô, seus dedos traçando as letras entalhadas que haviam guiado sua vida. Amanhã seria o dia decisivo, mas de alguma forma, ela sentia que a verdadeira vitória já havia sido conquistada. Do lado de fora, o vento sussurrava entre as árvores, carregando os sonhos de uma nova geração que começava a redescobrir a magia antiga do tiro com arco. Uma magia que não precisava de baterias, não dependia de algoritmos, e falava diretamente ao coração de quem ousava escutar. O dia da grande final amanheceu com uma energia elétrica no ar. Antes mesmo do sol nascer completamente, uma fila se formava na entrada do centro de treinamento olímpico. Pessoas de todas as idades, muitas carregando arcos artesanais, aguardavam ansiosamente para testemunhar o que prometia ser um momento histórico no esporte. Helena acordou com o primeiro raio de sol, como fazia todos os dias há décadas. Seu ritual matinal permanecia inalterado. Uma hora de meditação, seguida por exercícios de respiração que seu avô lhe ensinara quando criança. A simplicidade de sua rotina contrastava drasticamente com a magnitude do dia que se iniciava. No turno de refeitório, enquanto tomava seu café da manhã modesto, Helena observava os outros finalistas. A maioria estava cercada por equipes técnicas, analistas revisando dados da noite anterior, nutricionistas supervisionando cada porção de comida. Tablets exibiam gráficos complexos de desempenho e previsões meteorológicas detalhadas. Júlia, que também havia se classificado para a final, sentou-se timidamente à sua mesa. Não consegui dormir, confessou a jovem, mexendo nervosamente em sua xícara de chá. Passei a noite toda pensando no que a senhora me disse sobre a folha dançando com o vento. Helena sorriu, partilhando seu pão integral. Sabe, Júlia, nas manhãs antes das competições, meu avô sempre me levava para caminhar no campo. Dizia que precisávamos cumprimentar o dia antes de desafiá-lo.
Ainda dá tempo para uma caminhada? Perguntou Júlia, seus olhos brilhando com esperança. As duas saíram para os jardins do centro de treinamento, onde a névoa matinal ainda cobria a grama como um véu delicado. Enquanto caminhavam, Helena compartilhava histórias de seu projeto social, de como ensinava as crianças a fabricar seus próprios arcos com materiais simples, a encontrar sua própria força na simplicidade. A tecnologia não é ruim, explicava Helena, observando um pássaro levantar voo. Ela é como qualquer ferramenta. Seu valor depende de como a usamos. O problema é quando deixamos de confiar em nossos instintos, em nossa conexão natural com o mundo ao redor. Outros finalistas, vendo as duas caminhando, começaram a se juntar espontaneamente ao passeio. Logo, formou-se um pequeno grupo compartilhando experiências e ansiedades. Era uma cena surreal. Atletas de elite, alguns usando equipamentos que custavam mais que um carro, escutando atentamente as palavras simples de uma mulher que carregava um arco de madeira. De volta ao ginásio, a transformação era visível. Alguns competidores haviam simplificado seus equipamentos, removendo sensores que consideravam agora mais distrativos que úteis. Outros praticavam técnicas de respiração em vez de consultar aplicativos de performance. Helena encontrou Miguel, seu antigo treinador, organizando discretamente um grupo de crianças que havia vindo de seu projeto social. Elas tinham feito uma vaquinha para alugar um ônibus e viajar durante a noite, determinadas a verem sua professora competir. Trouxeram isso para você, disse Miguel, entregando a Helena um pequeno embrulho. Dentro havia um colar artesanal, feito com pequenos pedaços de madeira. Cada criança do projeto havia entalhado uma letra, formando a frase: "O coração é o melhor sensor." Helena colocou o colar, sentindo o peso suave da madeira contra seu peito. As palavras simples carregavam todo o significado de sua jornada. Ricardo Mendes, observando a cena de longe, parecia perdido em pensamentos. Seu telefone tocava incessantemente. Executivos, acionistas, todos preocupados com o impacto que esta competição estava tendo no mercado de equipamentos esportivos. Mas, pela primeira vez em anos, ele não estava respondendo às chamadas. Grande final seria realizada em 2 etapas. Na primeira, os 10 finalistas competiriam em uma série de disparos eliminatórios. Apenas os 5 melhores avançariam para o desafio final. Um único disparo a 100 metros, com condições especiais, que seriam reveladas apenas no momento decisivo. As arquibancadas estavam completamente lotadas. Faixas artesanais se misturavam a bandeiras oficiais. Em um canto especial, as crianças do projeto social de Helena haviam organizado uma torcida única. Em vez de gritos ou aplausos, elas faziam silêncio absoluto durante os disparos, respeitando a concentração que sua professora sempre enfatizava. Enquanto os finalistas se preparavam, um vento suave começou a soprar através do ginásio. Helena fechou os olhos, sentindo sua direção, sua força, sua dança invisível. O arco em suas mãos parecia vibrar suavemente, como se também estivesse se preparando para o momento mais importante de sua história. As palavras entalhadas brilhavam sob a luz da manhã. Paciência vence aço. Nunca aquela frase havia carregado tanto significado. Não era apenas um mantra pessoal agora. Havia se tornado o grito silencioso de uma revolução no esporte. A primeira etapa da final iniciou-se com uma atmosfera de expectativa palpável. Os 10 finalistas se posicionaram em suas raias, cada um carregando não apenas seus equipamentos, mas também o peso de representar diferentes filosofias do esporte. O desafio era complexo: 5 disparos consecutivos, alternando entre alvos fixos e móveis, com distâncias variando entre 60 e 90 metros. Cada disparo teria critérios específicos de pontuação, e apenas os 5 melhores pontuadores avançariam para o desafio final. Helena observava seus concorrentes com respeito. Havia Ali Chen, campeã mundial, cujo arco parecia saído de um filme de ficção científica. Marco Ruiz, que desenvolvera seu próprio sistema de mira digital.
E é claro, Júlia, que agora competia com um equipamento significativamente mais simples que no início do campeonato. Primeiro atirador. Posição, anunciou o sistema de som. Li Chen avançou, seu arco emitindo suaves bips, enquanto diversos sensores analisavam as condições ambientais. Seus disparos foram precisos, tecnicamente perfeitos, mas algo parecia diferente em sua postura. Havia uma hesitação sutil, como se ela começasse a questionar sua dependência da tecnologia. Um a um, os competidores realizaram seus disparos. Alguns mantiveram sua abordagem totalmente tecnológica. Outros haviam adaptado seus estilos, buscando um equilíbrio entre modernidade e tradição. O público assistia em silêncio respeitoso, entendendo que estavam testemunhando mais que uma competição. Era um momento de transformação no esporte. Quando chegou a vez de Júlia, a jovem arqueira surpreendeu a todos. Havia desativado a maioria dos sensores de seu arco, mantendo apenas o essencial. Seus movimentos eram mais fluidos, mais naturais. Antes de cada disparo, fechava os olhos por um momento, como Helena havia ensinado. Sua performance foi impressionante, não perfeita, mas autêntica. Helena era a última a atirar. Enquanto caminhava para sua posição, tocou instintivamente o colar de madeira que as crianças haviam lhe dado. O ginásio caiu em um silêncio profundo, como se o próprio ar aguardasse em suspense. Seu primeiro disparo foi para um alvo fixo a 60 metros, preciso, centrado, como uma nota musical perfeitamente afinada. O segundo desafio era um alvo móvel, a 70 metros. Helena não apenas acertou o centro, mas o fez no exato momento em que o alvo mudava de direção, demonstrando uma compreensão quase sobrenatural do movimento. Para o terceiro disparo, as luzes do ginásio foram reduzidas repentinamente, simulando condições de baixa visibilidade a 80 metros. Enquanto outros competidores haviam hesitado neste desafio, Helena parecia mover-se em harmonia com as sombras. O quarto alvo era o mais complexo, 2 alvos simultâneos a 85 metros, que deviam ser atingidos com menos de 1 segundo de diferença. Helena executou os disparos em um movimento tão fluido que parecia uma dança coreografada. Para o disparo final, a 90 metros, uma rajada de vento artificial foi ativada, criando condições extremamente desafiadoras. Helena fechou os olhos, sentindo o padrão do vento. Quando disparou, a flecha cortou o ar em uma trajetória que desafiava a própria física, encontrando o centro do alvo como se fosse guiada por uma força maior que a tecnologia. Quando os resultados foram anunciados, 5 arqueiros haviam se classificado para a final. Helena, com pontuação máxima, Júlia, em segundo lugar, demonstrando uma evolução extraordinária. Li Chen, que mesmo com toda sua tecnologia havia terminado em terceiro, Marco Ruiz em quarto e um jovem arqueiro brasileiro, Pedro Santos, completando o grupo. As arquibancadas explodiram em aplausos. As crianças do projeto social pulavam. De alegria, suas vozes finalmente se libertando do silêncio respeitoso que haviam mantido durante as provas. Ricardo Mendes, que observava tudo da área VIP, pegou seu telefone e fez uma ligação surpreendente. Cancele o lançamento da nova linha de sensores. Vamos repensar tudo. O futuro do esporte não está onde pensávamos. Enquanto os finalistas se preparavam para deixar a área de competição, Miguel aproximou-se de Helena com lágrimas nos olhos. Você não está apenas atirando flechas, disse ele suavemente. Está plantando sementes de mudança. Helena abraçou seu antigo mentor, sentindo o peso do momento. A final decisiva seria em algumas horas, mas algo muito maior que uma competição estava em jogo. Era o renascimento de uma arte antiga, um lembrete de que, às vezes, o verdadeiro progresso está em redescobrir a sabedoria do passado. Durante o intervalo entre as 2 etapas da final, o centro de treinamento olímpico vibrava com uma energia única. Os corredores e áreas comuns se transformaram em pontos de encontro improvisados, onde atletas de diferentes gerações compartilhavam experiências e reflexões sobre o futuro do esporte. Helena havia se retirado para um canto tranquilo do jardim interno,
onde realizava sua manutenção ritual no arco. Suas mãos experientes moviam-se com precisão metódica sobre a madeira antiga, cada gesto carregado de memória e significado. O colar artesanal feito pelas crianças do projeto social repousava gentilmente sobre seu peito, lembrando-a constantemente do verdadeiro propósito de sua jornada. Júlia, que havia surpreendido a todos com seu segundo lugar na primeira etapa, aproximou-se timidamente. "Posso observar?" perguntou ela, sentando-se próxima a Helena. "Claro", respondeu Helena, continuando. "Seu trabalho. Sabe, meu avô sempre dizia que cuidar do arco é como cuidar do próprio coração. Precisa ser feito com atenção e regularidade." Enquanto Helena explicava cada movimento, outros finalistas começaram a se aproximar discretamente. Ali Chen, a campeã mundial, foi a primeira a sentar-se com elas, seguida por Marco Ruiz e Pedro Santos. Logo formou-se um círculo informal ao redor de Helena. "Toda essa tecnologia que desenvolvemos", comentou Ali, olhando para seu próprio arco ultra-tecnológico, "e ainda assim há algo na sua forma de atirar que não conseguimos replicar com sensores." Helena sorriu, retirando de sua bolsa um pequeno saco de couro. "Meu avô guardava neste saco diferentes tipos de penas de aves que encontrava. Ele me ensinou que cada pena conta uma história sobre o vento." Abriu o saco, revelando uma coleção colorida de penas. Algumas são mais resistentes, outras mais flexíveis. Cada uma nos ensina algo sobre adaptação e resiliência. Os jovens arqueiros observavam fascinados enquanto Helena demonstrava como diferentes penas reagiam ao sopro mais suave. Era uma aula improvisada sobre a aerodinâmica natural, mais profunda que qualquer análise computadorizada. Ricardo Mendes, que passava pelo local, parou ao ver a cena. Ficou observando à distância, seu rosto uma mistura de emoções complexas. Seu telefone vibrava constantemente no bolso, mas pela primeira vez em anos, ele o ignorava completamente. Miguel Santos juntou-se ao grupo trazendo consigo um álbum de fotografias antigas. "Encontrei isso nos arquivos da federação", disse ele, abrindo o álbum. As fotos mostravam competições dos anos 80 e 90, quando o esporte ainda mantinha uma conexão mais forte com suas raízes tradicionais. "Olhem esta", apontou Miguel para uma foto em particular. Mostrava uma jovem Helena, então com 16 anos ao lado de Ricardo Mendes. Ambos sorriam para a câmera, seus arcos tradicionais nas mãos. "Foi o dia em que vocês dois quebraram o recorde juvenil." Ricardo, que ainda observava de longe, não conseguiu conter a emoção ao ver a fotografia. Aproximou-se lentamente do grupo. "Naquele dia", disse ele, sua voz carregada de memória, "competimos com equipamentos praticamente idênticos. A diferença estava no arqueiro, não no arco." Um silêncio significativo pairou sobre o grupo. Ali Chen foi a primeira a reagir, começando a remover sensores de seu arco. "Acho que nos perdemos em meio a tantos dados", disse ela. "Esquecemos de escutar o arco, o vento, nosso próprio corpo." As crianças do projeto social de Helena, que haviam sido autorizadas a permanecer no centro durante o intervalo, aproximaram-se carregando seus arcos artesanais. Uma delas, uma menina de não mais que 10 anos, mostrou orgulhosamente seu arco feito de PVC. "Dona Helena nos ensinou que não é o arco que faz o arqueiro", disse a pequena, sua voz cheia de convicção. "É o coração que guia a flecha." A sabedoria simples da criança provocou sorrisos emocionados. Helena pegou o arco de PVC da menina, demonstrando como pequenos ajustes na postura podiam compensar as limitações do material. Ricardo Mendes observava tudo com um olhar transformado. Pegou seu telefone e começou a fazer anotações rápidas. "Talvez", disse ele mais para si mesmo que para os outros, "seja a hora de nossa empresa investir em programas de base, em projetos sociais como o seu, Helena." O sol começava a se inclinar no horizonte, sinalizando que a etapa final se aproximava. Os finalistas começaram a se dispersar, cada um carregando consigo não apenas seus equipamentos, mas também uma nova perspectiva sobre o esporte. Helena permaneceu mais um momento no jardim.
suas mãos ainda acariciando o arco de seu avô. As palavras entalhadas na madeira pareciam pulsar com uma nova energia. Paciência vence aço. Aquela antiga sabedoria estava transformando não apenas uma competição, mas todo um esporte. Miguel, que ficara por último, colocou a mão no ombro de sua antiga aluna. Você sempre foi uma professora, Helena, mesmo quando era apenas uma competidora. Agora está ensinando todos nós a redescobrir a alma do tiro com arco. O sistema de som anunciou que a final começaria em 30 minutos. Helena guardou seu arco no estojo com a mesma calma de sempre. A maior prova ainda estava por vir, mas a verdadeira vitória já estava acontecendo nos corações e mentes daqueles que testemunhavam aquele momento histórico. O anúncio da prova final causou um burburinho no centro de treinamento olímpico. A última etapa seria um único disparo a 100 metros, mas com uma reviravolta inesperada. Os arqueiros deveriam atirar ao pôr do sol, quando a visibilidade natural começava a diminuir. Era um desafio que testaria não apenas a precisão, mas a verdadeira essência do tiro com arco. Os 5 finalistas foram conduzidos a uma sala de preparação especial. A Li Chen havia simplificado drasticamente seu equipamento, mantendo apenas os sensores essenciais. Marco Ruiz ajustava seu arco com movimentos mais intuitivos, menos dependentes de dados. Pedro Santos alternava entre calibrar seus equipamentos e praticar exercícios de respiração que havia aprendido observando Helena. E Júlia, a revelação do campeonato, havia encontrado um equilíbrio único entre tradição e modernidade. Helena sentou-se em um canto tranquilo, seus dedos traçando suavemente as letras entalhadas em seu arco. O colar de madeira feito pelas crianças do projeto repousava sobre seu peito, cada peça entalhada carregando as esperanças e sonhos de uma nova geração. Um técnico entrou na sala para explicar os detalhes finais. O disparo será realizado exatamente quando o sol tocar o horizonte. As condições atmosféricas estarão em constante mudança durante esse período. Vocês terão apenas uma chance. Os outros competidores imediatamente começaram a consultar seus dispositivos, buscando dados sobre padrões de vento e mudanças de luminosidade durante o crepúsculo. Helena, por sua vez, fechou os olhos e começou um exercício de respiração que seu avô lhe ensinara. Ricardo Mendes apareceu brevemente na sala, carregando uma expressão diferente da arrogância habitual. Aproximou-se de Helena com passos hesitantes. "Lembra do nosso primeiro campeonato juntos?" perguntou ele, sua voz mais suave que o normal. "Você me ensinou uma técnica de respiração antes da final. Eu fingi que não precisava, que era coisa de iniciante, mas usei e funcionou." Helena abriu os olhos, encontrando o olhar de seu antigo colega. "O orgulho às vezes nos impede de reconhecer as verdades mais simples", respondeu ela. "Minha empresa está mudando", continuou Ricardo. "Depois desta competição, vamos lançar um programa de apoio a projetos sociais de tiro com arco. Queremos patrocinar iniciativas como a sua." Helena sorriu, mas balançou a cabeça. "O projeto não precisa de muito, Ricardo. Apenas de corações dispostos a ensinar e aprender." Miguel Santos entrou na sala, carregando algo embrulhado em um tecido antigo. "Encontrei isso no arquivo da federação", disse ele, revelando uma flecha antiga, feita artesanalmente. Era do seu avô. Ele usou esta flecha para ganhar o Campeonato Nacional de 1962. Helena pegou a flecha com reverência, sentindo o peso da história em suas mãos. A madeira estava escurecida pelo tempo, mas a estrutura permanecia perfeitamente alinhada. As penas, amarradas com precisão artesanal, ainda mantinham sua forma original. "Ele sempre dizia que uma flecha carrega mais que uma ponta", murmurou Helena, estudando o trabalho manual. "Carrega a alma do arqueiro." Os outros finalistas se aproximaram, atraídos pela história. A Li Chen tocou a flecha antiga com admiração. "Toda a nossa tecnologia", disse ela, "e ainda não conseguimos replicar esta simplicidade perfeita." Júlia, que observava tudo com olhos brilhantes, retirou de seu estojo uma flecha moderna. "Podemos aprender com ambos os mundos", disse ela, comparando as duas flechas.
A tradição nos ensina o coração do esporte e a tecnologia pode nos ajudar a preservá-lo. O sistema de som anunciou que faltavam 15 minutos para o início da prova final. Os competidores começaram seus preparativos finais. Helena guardou a flecha de seu avô com cuidado. Ela não a usaria na competição, mas sua presença era um lembrete poderoso de sua herança. As crianças do projeto social haviam criado uma torcida organizada na arquibancada. Vestiam camisetas pintadas à mão com a frase "O coração é o melhor sensor" e seguravam arcos de PVC como símbolo de que a excelência não dependia de recursos caros. Enquanto os finalistas se dirigiam para a área de competição, o sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Helena respirou fundo, sentindo o peso do momento. Não era apenas uma competição, era o encontro de duas eras, a ponte entre tradição e futuro. O arco em suas mãos parecia vibrar com energia própria, as palavras entalhadas brilhando sob a luz do crepúsculo. Paciência vence aço. Em poucos minutos, essa antiga sabedoria seria posta à prova uma última vez. O campo de tiro estava banhado pela luz dourada do sol poente. Um silêncio quase sagrado pairava sobre o centro de treinamento olímpico, enquanto os 5 finalistas se posicionavam em suas raias. O desafio que os aguardava era único na história do esporte. Um único disparo a 100 metros, precisamente no momento em que o sol tocasse o horizonte. O céu apresentava um espetáculo natural extraordinário. Nuvens em tons de rosa e laranja dançavam no horizonte, criando um cenário de tirar o fôlego. Mas para os arqueiros, cada nuvem representava uma variável adicional a ser considerada. Mudanças na luminosidade, correntes de ar imprevisíveis, sombras em constante transformação. Pedro Santos foi o primeiro a se posicionar. O jovem brasileiro, que havia crescido treinando em condições simples no interior do país, parecia encontrar conforto no desafio minimalista. Seu equipamento, embora moderno, havia sido despido de vários sensores durante o campeonato. Marco Ruiz veio em seguida, seus movimentos demonstrando uma nova fluidez que contrastava com sua antiga dependência tecnológica. Ao seu lado, Ali Chen, a campeã mundial, posicionou-se com uma postura diferente da usual. Sua transformação era visível. A precisão mecânica havia dado lugar a uma graciosidade mais natural. Júlia ocupou sua posição com uma confiança tranquila que não demonstrava no início da competição. Seu arco refletia a jornada de descoberta que havia experimentado. Um híbrido harmonioso entre tradição e modernidade. O nervosismo da jovem atleta havia se transformado em uma serenidade centrada. Helena foi a última a tomar seu lugar. Seu arco de madeira capturava os últimos raios dourados do sol, fazendo as palavras entalhadas brilharem como se estivessem vivas. Paciência vence aço. O colar artesanal em seu pescoço, presente das crianças do projeto, movimentava-se suavemente com a brisa do entardecer. Nas arquibancadas, a atmosfera era de reverência. As crianças do projeto social de Helena haviam contagiado todo o público com seu respeito pelo momento. Não havia gritos ou aplausos, apenas uma atenção concentrada e respeitosa. Seus pequenos arcos de PVC estavam posicionados em seus colos, como símbolos silenciosos de esperança e transformação. Ricardo Mendes observava, da área VIP, seu habitual terno impecável substituído por uma vestimenta mais casual. Ao seu lado, executivos de sua empresa assistiam com interesse, suas expressões revelando que algo maior que uma competição esportiva estava em jogo. Miguel Santos estava próximo à área de competição, seu rosto marcado por décadas de bronze, experiência no esporte demonstrando uma emoção contida. Em suas mãos, segurava o álbum de fotografias antigas, como um guardião da memória do esporte. Um meteorologista da federação aproximou-se dos juízes, compartilhando dados sobre as condições atmosféricas. O vento começava a mudar de maneira significativa, criando padrões complexos de correntes de ar. A temperatura caía gradualmente, afetando a densidade do ar.
Cada minuto trazia novas variáveis para a equação já desafiadora. Os técnicos dos outros competidores faziam ajustes de última hora nos equipamentos, consultando tablets e sensores. Helena, por sua vez, apenas fechou os olhos por um momento, sentindo o ambiente ao seu redor. Seus anos ensinando no projeto social, onde as condições eram sempre imprevisíveis, haviam aguçado sua capacidade de ler a natureza. 3 minutos. Para o pôr do sol, anunciou o sistema de som. Ali Chen olhou para seu arco ultra-tecnológico e, num gesto surpreendente, desligou vários de seus sensores. Algumas coisas, disse ela em voz baixa, precisam ser sentidas, não medidas. Júlia respirava da maneira que Helena havia lhe ensinado, seu peito subindo e descendo em um ritmo controlado. Seus olhos alternavam entre o alvo e o horizonte, buscando uma sintonia com o momento. 2 minutos. Marco Ruiz ajustou sua postura, abandonando a rigidez técnica que o caracterizava. Pedro Santos sorriu levemente, como se recordasse de seus primeiros dias no esporte, quando atirava em alvos, improvisados no quintal de casa. 1 minuto. Helena abriu os olhos, seu olhar tranquilo focado no horizonte em chamas. O sol descia majestosamente, sua luz atravessando camadas de nuvens e criando um espetáculo de cores e sombras. O vento mudou novamente, trazendo consigo o perfume das árvores do jardim. 30 segundos. O público prendeu a respiração coletivamente. As crianças do projeto social seguravam suas mãos umas das outras, seus pequenos rostos uma mistura de ansiedade e admiração. Ricardo Mendes inclinou-se para a frente em sua cadeira, seus olhos fixos na cena que se desenrolava. Arqueiros, preparem-se. O sol tocou o horizonte, derramando sua luz dourada uma última vez sobre o campo. O momento da verdade havia chegado. O momento parecia suspenso no tempo. O sol, tocando o horizonte, banhava o campo com uma luz dourada que transformava tudo em uma pintura surrealista. Os 5 finalistas, cada um representando uma diferente filosofia do esporte, aguardavam o sinal com uma tensão palpável no ar. Pedro Santos foi o primeiro a disparar. Sua flecha cortou o ar com precisão admirável, atingindo o anel exterior do centro do alvo. Um resultado excepcional para as condições desafiadoras. O público aplaudiu respeitosamente enquanto ele baixava seu arco com um sorriso satisfeito. Marco Ruiz veio em seguida. Anos de treinamento com tecnologia de ponta o haviam preparado para este momento, mas foi sua recém-descoberta conexão com o lado tradicional do esporte que guiou seu disparo. A flecha encontrou seu caminho até o segundo anel do centro, arrancando suspiros da plateia. Ali Chen, a campeã mundial, surpreendeu a todos. No último momento desligou seu último sensor ativo. Às vezes precisamos esquecer o que aprendemos para lembrar o que já sabíamos, murmurou ela antes de soltar sua flecha. O disparo foi magnífico, atingindo o anel interno do centro. A arquibancada explodiu em aplausos. Júlia respirou fundo, exatamente como Helena havia ensinado. Seus olhos brilhavam com uma confiança tranquila que não estava presente no início da competição. Seu disparo foi uma fusão perfeita de técnica moderna e sensibilidade tradicional. A flecha voou como se dançasse com o vento, encontrando seu lugar a milímetros do centro absoluto. Então, chegou o momento de Helena. O silêncio que caiu sobre o estádio era quase físico. As crianças do projeto social, seus pequenos arcos de PVC nos colos prendiam a respiração. Ricardo Mendes, na área VIP, inclinou-se para a frente, seus olhos fixos na cena. Miguel Santos segurava o álbum de fotos antigas contra o peito como um talismã. Helena fechou os olhos por um momento, seus dedos acariciando as palavras entalhadas no arco. Paciência vence aço. O colar artesanal em seu pescoço brilhava com os últimos raios do sol. Quando abriu os olhos, algo extraordinário aconteceu. O vento, que havia estado instável durante toda a tarde, começou a mudar. Helena podia sentir as correntes se reorganizando, como se a própria natureza estivesse conspirando para criar um momento perfeito. Ela esperou, paciente, enquanto outros teriam se apressado.
Um segundo se passou. 2. A plateia mal respirava. Então, com um movimento fluido que parecia fazer parte do próprio pôr do sol, Helena soltou sua flecha. O projétil cortou o ar não como um objeto em movimento, mas como uma extensão natural do momento. Era impossível dizer onde terminava a arqueira e começava a flecha. O som do impacto ecoou pelo estádio como um trovão suave. A flecha não apenas atingiu o centro absoluto do alvo, ela o partiu ao meio, penetrando tão profundamente que dividiu a estrutura em um ângulo perfeito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém se movia, ninguém respirava. Era como se o próprio tempo tivesse parado para testemunhar aquele momento histórico. Então, das arquibancadas, uma criança do projeto social se levantou. Seus olhos brilhavam com lágrimas de alegria enquanto erguia seu pequeno arco de PVC. Uma a uma, outras crianças a seguiram, até que toda a seção estava de pé, seus arcos simples erguidos em um tributo silencioso. O gesto se espalhou como uma onda. Júlia foi a primeira dos competidores a erguer seu arco, seguida por Ali Chen, Marco Ruiz e Pedro Santos. Logo, todo o estádio estava de pé, arqueiros profissionais e amadores unidos em um momento de reconhecimento profundo. Ricardo Mendes levantou-se em sua área VIP, lágrimas não contidas escorrendo por seu rosto. Ao seu lado, executivos de sua empresa testemunhavam o nascimento de uma nova era no esporte. Miguel Santos segurava o álbum de fotos aberto, onde uma jovem Helena sorria ao lado de seu avô. A imagem parecia dialogar com o presente, conectando gerações através do tempo. O sol finalmente desapareceu no horizonte, mas algo novo havia nascido naquele crepúsculo. Não era apenas uma competição que havia terminado. Era uma revolução que estava apenas começando. O amanhecer do dia seguinte encontrou o centro de treinamento olímpico transformado. A notícia do disparo histórico de Helena havia se espalhado como fogo em palha seca, viralizando nas redes sociais e dominando as manchetes esportivas. O vídeo do momento em que sua flecha partiu, o alvo ao meio, já contava com milhões de visualizações. Mas não era apenas o feito técnico que capturava a imaginação do público. Era a história por trás dele. Uma mulher que havia abandonado uma carreira promissora para cuidar da mãe doente, que nunca deixou de ensinar crianças em seu projeto social, que retornou ao esporte não em busca de glória, mas para provar que excelência não dependia de recursos. As crianças do projeto social, que haviam dormido no alojamento do centro após a competição, acordaram para encontrar suas caixas de e-mail inundadas de mensagens. Escolas, clubes e organizações de todo o país queriam saber mais sobre seus arcos de PVC e sua metodologia de treino. O movimento Instinto Livre estava nascendo espontaneamente em diferentes lugares. Helena encontrava-se sentada em seu canto habitual do jardim, realizando sua manutenção matinal no arco. O sol nascente fazia as palavras entalhadas brilharem, com uma luz nova. Paciência vence aço. Ao seu lado, o troféu da vitória refletia a luz dourada, mas seus olhos estavam focados em algo muito mais precioso. Um caderno simples onde planejava as aulas de seu projeto social. Júlia aproximou-se, carregando não apenas seu arco de competição, mas também um mais simples, feito de materiais básicos. Passei a noite toda fazendo este, disse ela, mostrando o arco artesanal. Não é perfeito, mas é honesto. Ali Chen apareceu logo depois, seus olhos revelando uma noite de reflexão profunda. Meus patrocinadores não vão gostar, disse, ela com um sorriso. Mas decidi que vou abrir uma escola na China, ensinando a abordagem tradicional junto com a moderna. A notícia mais surpreendente, porém, veio através de Ricardo Mendes. Ele chegou ao jardim carregando uma pasta de documentos e uma expressão transformada. Helena, começou ele, sua voz carregada de emoção contida. Passei a noite toda em reunião com o conselho da empresa. Vamos reestruturar completamente nossa abordagem. Abriu a pasta, revelando projetos para centros de treinamento comunitários. Queremos criar espaços onde tecnologia e tradição possam coexistir,
onde crianças de qualquer origem possam aprender o verdadeiro espírito do esporte. As redes sociais fervilhavam com o movimento que se espalhava. Hashtags como Paze Instinto Livre e Paze Arqueira do Povo dominavam as tendências. Vídeos de jovens praticando com arcos artesanais se multiplicavam, sempre com mensagens de agradecimento. A Helena e sua filosofia. Miguel Santos, que observava tudo com olhos marejados, aproximou-se de Helena com o álbum de fotos antigas. Seu avô estaria orgulhoso, disse ele, mostrando uma foto em particular. Nela, um jovem artesão trabalhava em um arco de madeira, suas mãos calejadas esculpindo as palavras que se tornariam lendárias. A mídia especializada, que inicialmente havia ignorado a presença de Helena na competição, agora disputava uma entrevista exclusiva. Mas ela continuava declinando educadamente, preferindo dedicar seu tempo às crianças que a cercavam, ansiosas por aprender. Uma dessas crianças, uma menina de olhos vivos chamada Maria, aproximou-se com seu arco de PVC. Dona Helena, perguntou. Ela, como a senhora sabia que ia conseguir? Helena sorriu, pegando o pequeno arco nas mãos. Não sabia, Maria, mas aprendi que quando fazemos algo com o coração verdadeiro, o resultado é apenas uma parte da história. O que importa é a jornada e as vidas que tocamos no caminho. As palavras simples capturavam perfeitamente o espírito do momento. Não era apenas uma vitória em uma competição. Era o renascimento de uma filosofia que transcendia o esporte. Em um canto do jardim, um grupo de jovens arqueiros começava a se reunir regularmente. Chamavam-se Discípulos do Instinto. Uma mistura de atletas profissionais e amadores unidos pelo desejo de redescobrir a essência do tiro com arco. Júlia havia se tornado uma espécie de líder informal do grupo, compartilhando os ensinamentos que havia recebido de Helena. Ricardo Mendes, observando a cena, fez um anúncio surpreendente. Sua empresa estava desenvolvendo uma nova linha de equipamentos chamada Essência, que combinava tecnologia moderna com princípios tradicionais. Cada arco virá com um manual especial, explicou ele, contando a história de Helena e a importância de manter viva a tradição. O movimento começava a transcender o tiro com arco. Outros esportes começavam a questionar sua própria relação com a tecnologia e a tradição. Era como se Helena tivesse aberto uma porta que muitos não sabiam que existia. Um caminho de volta à essência, sem abandonar o progresso. À tarde encontrou Helena de volta ao seu projeto social, na pequena cidade do interior. O galpão simples, onde ministrava suas aulas, estava diferente. Não em sua estrutura física, mas na energia que o preenchia. As paredes, antes vazias, agora exibiam fotos do momento histórico no campeonato, ao lado de desenhos feitos pelas crianças. O número de alunos havia triplicado desde sua vitória. Famílias inteiras apareciam para as aulas, algumas viajando horas apenas para participar. Mas Helena mantinha a mesma abordagem simples e eficaz. Arcos de PVC, alvos de palha e muita atenção individual a cada aluno. O arco é apenas um instrumento, explicava ela a um grupo de novatos. O verdadeiro equipamento está aqui dentro. Tocava suavemente o peito, exatamente onde o colar artesanal das crianças repousava. Uma surpresa aguardava na entrada do galpão. Júlia havia chegado sem aviso, trazendo consigo um grupo de jovens arqueiros profissionais. Eles carregavam seus equipamentos de competição em uma mão e arcos artesanais na outra. Viemos aprender, disse Júlia simplesmente, e ensinar também, se a senhora permitir. A fusão foi natural e inspiradora. Atletas profissionais sentavam-se ao lado de crianças do projeto, compartilhando experiências e aprendendo uns com os outros. A tecnologia não foi abandonada. Foi integrada de uma maneira mais consciente e equilibrada. Ricardo Mendes cumpriu sua promessa. Sua empresa começou a fornecer materiais básicos para projetos sociais em todo o país. Mais importante que isso, enviava artesãos experientes para ensinar a fabricação de arcos tradicionais, garantindo que o conhecimento ancestral não se perdesse. Ali, Chen manteve contato regular, enviando vídeos de sua nova escola na China. Lá, os alunos começavam com arcos tradicionais,
antes de serem introduzidos à tecnologia moderna. Precisamos conhecer as raízes antes de alcançar os galhos, explicava ela em suas mensagens. Miguel Santos tornou-se um visitante frequente do projeto. Suas histórias sobre os primórdios do esporte encantavam os alunos, criando uma ponte viva entre passado e presente. O álbum de fotos antigas tornou-se um tesouro compartilhado, inspirando novas gerações. Uma tarde, enquanto observava uma aula em andamento, Helena notou algo extraordinário. Uma de suas alunas mais jovens ensinava uma técnica de respiração a um arqueiro profissional. A cena captava perfeitamente a essência do que o movimento instinto livre havia se tornado. Uma troca genuína de conhecimento, sem hierarquias baseadas em equipamento ou status. O arco que seu avô havia feito continuava sendo seu companheiro diário. As palavras "paciência vence aço" haviam se tornado um mantra repetido em projetos sociais por todo o país. Mas seu significado havia evoluído. Não era mais apenas sobre a vitória da tradição sobre a tecnologia, mas sobre encontrar o equilíbrio entre ambas. Um dia, uma repórter finalmente conseguiu convencer Helena a dar uma entrevista. A pergunta final foi simples: o que a senhora espera para o futuro do esporte? Helena olhou pela janela do galpão, onde crianças e adultos, iniciantes e profissionais, praticavam juntos sob o sol da tarde. O futuro já está aqui, respondeu ela. Está em cada criança que descobre que pode ser grande mesmo com pouco, em cada atleta que redescobre a alegria pura do esporte, em cada pessoa que entende que evolução não significa abandonar nossas raízes. O sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores daquele dia histórico da competição. Helena pegou seu arco, sentindo o peso familiar da madeira em suas mãos. As palavras entalhadas brilhavam com a luz do entardecer, mais verdadeiras que nunca. Uma nova geração estava nascendo, uma que entendia que grandeza não vem de equipamentos caros ou tecnologia avançada, mas do coração sincero e da dedicação verdadeira. O legado de Helena não era apenas uma vitória em uma competição. Era uma revolução silenciosa que continuaria ecoando através dos anos. 6 meses após a histórica competição, o movimento Instinto Livre havia se transformado em um fenômeno global. O pequeno galpão onde Helena ministrava suas aulas tornou-se uma espécie de templo do tiro com arco, atraindo visitantes de todos os cantos do mundo. Numa manhã particularmente especial, Helena chegou ao projeto mais cedo que o habitual. O orvalho ainda cobria a grama do campo de treino improvisado, e o sol apenas começava a despertar no horizonte. Em suas mãos, além do inseparável arco de seu avô, ela carregava um pacote embrulhado em tecido simples. Dentro do galpão, uma transformação silenciosa havia ocorrido durante a noite. As paredes, antes decoradas apenas com fotos e desenhos, agora exibiam uma coleção impressionante de arcos tradicionais de diferentes culturas. Era um presente surpresa organizado por seus alunos. Cada peça contava uma história única de perseverança e tradição. Júlia, que agora dividia seu tempo entre competições profissionais e o ensino no projeto, chegou logo em seguida. Seu próprio arco de competição havia evoluído. Um híbrido elegante, que incorporava elementos tradicionais aos modernos. As crianças estão ansiosas, disse ela com um sorriso. Elas mal dormiram ontem. O motivo da ansiedade era a inauguração de um novo programa. Mestres do Amanhã. A ideia nascera das próprias crianças do projeto. Elas queriam ensinar outras crianças, perpetuando não apenas as técnicas, mas também a filosofia que haviam aprendido com Helena. Cada um ensina o que sabe, Helena costumava dizer, e aprende enquanto ensina. Os primeiros alunos começaram a chegar. Entre eles estava Maria, a menina que havia perguntado a Helena como ela sabia que conseguiria vencer. Agora, com seu arco de PVC cuidadosamente decorado, ela seria uma das primeiras instrutoras juvenis do programa. Ricardo Mendes também apareceu naquela manhã, mas não como o empresário poderoso de antes. Vestido de forma simples, carregava um arco tradicional que havia aprendido a fazer em um curso de artesanato. Algumas lições, disse ele, precisamos reaprender do zero. O pacote que Helena trouxera
continha algo especial, um novo arco, entalhado por suas próprias mãos, sob a orientação de um antigo artesão da região. Havia trabalhado nele durante meses, aplicando cada lição que seu avô lhe ensinara através do exemplo. Este, disse ela, revelando o arco para seus alunos, será nosso arco comunitário. Cada pessoa que vier aqui poderá usá-lo, sentir sua história, adicionar sua própria energia a ele. As palavras entalhadas na madeira nova eram diferentes, mas complementavam perfeitamente a mensagem do arco de seu avô. O coração ensina, as mãos aprendem. A manhã avançou com uma energia especial. Crianças ensinavam adultos a fabricar arcos de PVC, enquanto atletas profissionais aprendiam técnicas ancestrais de jovens instrutores. A hierarquia tradicional do esporte havia sido completamente reimaginada. Miguel Santos, que agora era presença constante no projeto, documentava tudo em um novo álbum de fotos. Estamos vivendo um momento histórico, dizia ele, seus olhos brilhando com orgulho paternal. É a união perfeita entre passado e futuro. A Li Chen, conectada por videochamada de sua escola na China, mostrava como o movimento havia se adaptado à cultura local. Seus alunos combinavam técnicas milenares de arco e flecha com a precisão da tecnologia moderna. Não é mais sobre escolher um lado, explicava ela. É sobre encontrar harmonia. Uma jornalista que acompanhava o dia para um documentário perguntou a Helena qual era o segredo do sucesso do projeto. Helena sorriu pegando uma flecha simples. "Vê esta flecha?", perguntou ela. "Não importa quão sofisticado seja o arco, a flecha sempre precisa encontrar seu próprio caminho. Nossa tarefa é apenas apontar na direção certa e confiar." No campo de treino, Maria reuniu seu primeiro grupo de alunos. Com uma confiança que só as crianças possuem, começou sua aula. "Primeiro, precisamos entender que o arco não é uma ferramenta, é um amigo. E com amigos, precisamos aprender a conversar." Helena observava, seus olhos marejados de emoção. O colar artesanal em seu pescoço parecia mais leve agora, como se o peso da responsabilidade estivesse sendo naturalmente distribuído entre todas aquelas almas jovens e entusiasmadas. O sol estava alto no céu quando uma surpresa final aconteceu. Um grupo de artesãos tradicionais, vindos de diferentes partes do país, chegou ao projeto. Traziam consigo a proposta de criar uma escola de fabricação de arcos, onde técnicas ancestrais seriam preservadas e transmitidas às novas gerações. "Futuro do esporte", disse um deles, um senhor de mãos calejadas e sorriso sereno. "Está em lembrar de onde viemos enquanto decidimos para onde vamos." Helena tocou as palavras entalhadas em seu arco, sentindo sob seus dedos não apenas as letras, mas toda a história que elas representavam. Paciência vence aço. Nunca havia feito tanto sentido quanto naquele momento, quando o aço e a paciência finalmente aprendiam a dançar juntos. À medida que o sol começava sua jornada descendente no céu, o projeto social de Helena vibrava com uma energia transformadora. O dia de inauguração do programa Mestres do Amanhã havia sido mais significativo do que qualquer um poderia imaginar. Não era apenas um novo capítulo na história do projeto, era o nascimento de um legado vivo. Maria, a jovem instrutora, havia conduzido sua primeira aula com uma sabedoria que parecia transcender sua idade. Suas palavras simples sobre amizade com o arco haviam tocado não apenas seus alunos iniciantes, mas também os atletas profissionais presentes. Um vídeo de sua aula, compartilhado espontaneamente nas redes sociais, já começava a viralizar. "Vocês viram?", exclamou Júlia, mostrando seu celular. "As pessoas estão chamando a Maria de pequena sábia. Os comentários são incríveis." Helena sorriu, observando sua jovem aluna demonstrar uma técnica de respiração para um grupo misto de crianças e adultos. Maria havia entendido perfeitamente a essência do que o projeto representava. Não era sobre ser o melhor, mas sobre ajudar cada um a encontrar sua melhor versão. Ricardo Mendes, que passou o dia inteiro no projeto, fez um anúncio surpreendente.
durante o encerramento das atividades. Sua empresa estava mudando seu slogan de "Tecnologia é poder" para "Tradição e inovação, o caminho do coração". Mais que uma mudança de marketing, era o reflexo de uma transformação profunda em sua visão do esporte. "Helena", disse ele, sua voz carregada de emoção sincera, "você não apenas mudou o tiro com arco, você nos ajudou a redescobrir nossa humanidade no esporte." Os artesãos que haviam chegado mais cedo já começavam a planejar a escola de fabricação de arcos. Em um canto do galpão, haviam montado uma pequena oficina demonstrativa, onde ensinavam os fundamentos do trabalho com madeira. O cheiro de serragem misturava-se ao aroma da tarde, criando uma atmosfera quase mágica. Miguel Santos, que havia passado o dia fotografando cada momento, reuniu todos para uma foto especial. No centro, Helena segurava seu arco histórico. Ao seu lado, Maria exibia orgulhosamente seu arco de PVC decorado. Em volta delas, formou-se um círculo de pessoas de todas as idades e origens, cada uma com seu próprio arco, dos mais sofisticados aos mais simples. "Esta foto", disse Miguel, "não é apenas um registro, é um manifesto." Ali Shen, ainda conectada por vídeo, mostrou que sua escola na China havia adotado um ritual semelhante. Seus alunos agora começavam cada sessão de treino com 5 minutos de meditação, segurando seus arcos e conectando-se com a história do instrumento. "O movimento está crescendo de formas que nunca imaginamos", comentou ela. "Na semana passada recebi uma carta de um monastério no Tibete. Eles querem integrar nossos ensinamentos às suas práticas tradicionais de tiro com arco." Enquanto o sol se punha, Helena reuniu todos no campo de treino para um momento especial. O arco comunitário que havia entalhado seria usado pela primeira vez. Um por um, cada pessoa presente teve a oportunidade de fazer um disparo, adicionando sua energia à história do instrumento. "Cada flecha carrega um pedaço de quem somos", explicou Helena. "E cada disparo é uma oportunidade de nos reconectarmos com nossa essência." O último raio de sol do dia encontrou o grupo reunido em círculo, compartilhando histórias e sonhos. As crianças do projeto falavam com entusiasmo sobre seus planos de expandir o programa Mestres do Amanhã para outras comunidades. Os atletas profissionais discutiam maneiras de integrar os princípios do instinto livre às competições de alto nível. Helena observava tudo com um sorriso sereno, seu arco repousando suavemente em seu colo. As palavras de seu avô "Paciência vence aço" haviam se tornado mais que um lema. Eram, agora, uma filosofia de vida que transcendia o esporte. O vento suave da noite trazia consigo o sussurro de milhares de histórias que estavam apenas começando a ser escritas. Em cada canto do mundo, pessoas redescobriam a magia do tiro com arco, não como uma competição, mas como um caminho de autoconhecimento e conexão. O verdadeiro legado, pensou Helena, não está nos troféus ou recordes, mas nos corações que transformamos no caminho. Um ano havia se passado desde aquele disparo histórico que dividiu o alvo ao meio. O pequeno projeto social de Helena tinha se transformado em um fenômeno global, mas mantinha sua essência simples e acolhedora. O galpão continuava o mesmo, apenas mais vivo, mais cheio de histórias e sonhos compartilhados. Numa manhã especial, Helena chegou ao projeto para encontrar uma surpresa. Representantes de projetos sociais de diversos países haviam se reunido para o primeiro encontro internacional do movimento Instinto Livre. O pátio estava repleto de arcos de todos os tipos, dos mais tecnológicos aos mais artesanais, cada um contando sua própria história. "É como uma família se reunindo", comentou Júlia, que agora coordenava uma rede de instrutores jovens em todo o país. Seu próprio arco havia evoluído mais uma vez. Um projeto único que ela mesma desenvolvera, combinando técnicas tradicionais com inovações sustentáveis. Maria, a pequena sábia, agora com 11 anos, havia se tornado uma espécie de embaixadora mirim do movimento. Suas aulas eram transmitidas online para crianças de todo o mundo, e seu jeito simples de explicar conceitos complexos havia inspirado uma nova geração de jovens arqueiros.
Sabe o que é mais legal? Disse Maria, ajustando o colar artesanal que havia ganhado de presente de Helena. As crianças não perguntam mais quanto custa o equipamento. Elas perguntam qual história ele conta. Ricardo Mendes chegou acompanhado de uma equipe diferente da habitual. Não eram executivos ou assessores, mas artesãos e educadores. Sua empresa havia passado por uma transformação profunda, criando uma divisão dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de projetos sociais e preservação de técnicas tradicionais. Nossos lucros diminuíram um pouco, admitiu ele com um sorriso sereno. Mas nossa relevância social cresceu exponencialmente. Descobrimos que existe uma riqueza que não pode ser medida em números. Ali Chen, que havia viajado especialmente da China para o encontro, trouxe consigo uma revelação surpreendente. Monastérios tradicionais haviam começado a abrir suas portas para ensinar técnicas milenares de tiro com arco. A fusão entre a sabedoria antiga e as necessidades modernas estava criando uma nova forma de praticar o esporte. Na minha escola, explicou ela, agora começamos cada aula com um ritual. Cada aluno passa alguns minutos com um arco tradicional antes de usar o equipamento moderno. Isso mudou completamente a maneira como eles se relacionam com o esporte. Miguel Santos, sempre com sua câmera em mãos, havia compilado um documentário sobre a transformação do esporte. As imagens mostravam não apenas a evolução técnica, mas principalmente a mudança no olhar das pessoas, dos atletas profissionais às crianças iniciantes. O mais incrível, comentou ele mostrando algumas cenas, é como o movimento transcendeu o tiro com arco. Outros esportes estão começando a redescobrir suas raízes, buscando um equilíbrio entre tradição e modernidade. Durante o encontro, workshops especiais foram realizados no campo de treino. Mestres artesãos ensinavam técnicas de fabricação de arcos, enquanto engenheiros demonstravam como a tecnologia podia ser usada de forma consciente e sustentável. Não havia mais divisão entre o antigo e o novo, apenas a busca pela harmonia. Helena observava tudo com um misto de alegria e serenidade. Seu arco, o mesmo que havia partido o alvo naquele dia histórico, repousava em suas mãos como um velho amigo. As palavras entalhadas, paciência vence aço, brilhavam com uma verdade cada vez mais profunda. Uma cena em particular capturou sua atenção. Um grupo de crianças havia organizado uma pequena cerimônia de formatura para seus arcos de PVC. Antes de receberem arcos mais avançados, elas queriam honrar os instrumentos simples que haviam iniciado sua jornada. Estes arcos, disse uma delas, sua voz embargada de emoção, nos ensinaram que grandeza não depende do que temos, mas do que somos. À tarde, todos se reuniram para uma atividade especial. Cada participante do encontro havia trazido um pedaço de madeira de sua região. Juntos, sob a orientação dos artesãos, começaram a trabalhar em um novo arco comunitário, um que carregaria em si a energia e as histórias de diferentes culturas. Este arco, explicou Helena ao grupo, será um símbolo vivo de nossa união. Cada marca, cada entalhe, conta a história de alguém que escolheu fazer parte desta transformação. Quando o sol começou a se pôr, o grupo se reuniu em círculo no campo de treino. O novo arco comunitário, ainda inacabado, foi passado de mão em mão. Cada pessoa adicionava um pequeno detalhe, uma marca pessoal, enquanto compartilhava uma história ou um sonho. O que estamos construindo aqui, disse Helena, sua voz suave mas firme, é maior que um movimento esportivo. Estamos resgatando algo que vai além do tiro com arco. Estamos reaprendendo a nos conectar com nossa essência mais profunda. O crepúsculo pintava o céu com cores que lembravam aquele dia histórico da competição. Mas agora, cada pôr do sol trazia consigo não apenas memórias, mas promessas de um futuro onde tradição e progresso caminhavam de mãos dadas. A noite caiu sobre o encontro internacional com uma suavidade especial. Lanternas artesanais, feitas pelos alunos do projeto, iluminavam o campo de treino com uma luz acolhedora. O novo arco comunitário, agora quase completo, repousava em um pedestal simples, suas entranhas contando histórias de diferentes cantos do mundo. Helena observava o movimento ao seu redor com olhos marejados.
Grupos pequenos se formavam naturalmente, compartilhando experiências e sonhos. Em um canto, Maria ensinava técnicas de respiração para instrutores de outros países. Em outro, artesãos trocavam conhecimentos sobre diferentes tipos de madeira e métodos de entalhe. Júlia aproximou-se silenciosamente, carregando algo embrulhado em um tecido antigo. "Encontramos isto nos arquivos da Federação", disse ela, revelando um caderno de anotações amarelado pelo tempo. Era o diário do avô de Helena, repleto de desenhos técnicos e reflexões sobre a arte do tiro com arco. "Tem uma passagem aqui", continuou Júlia, abrindo cuidadosamente uma página, marcada, que parece ter sido escrita para este momento. E leu em voz alta. "O verdadeiro arco não é feito apenas de madeira e corda. É feito de tempo, de paciência, de amor. Cada flecha que disparamos carrega não apenas nossa força, mas nossa história." As palavras do passado ecoaram com uma força especial naquela noite. Helena pegou o diário com mãos trêmulas, reconhecendo a caligrafia firme de seu avô. Entre os desenhos técnicos, encontrou o esboço original do arco que agora carregava, incluindo as palavras que se tornariam seu mantra: "Paciência vence aço." Ricardo Mendes, que havia permanecido para o encerramento do encontro, fez um anúncio que surpreendeu a todos. Sua empresa estava criando uma fundação dedicada exclusivamente ao desenvolvimento do tiro com arco social. O primeiro projeto seria a construção de centros de treinamento em comunidades carentes, todos seguindo a filosofia do instinto livre. "Mas o mais importante", disse ele, "é que cada centro será administrado por pessoas locais, mantendo suas características culturais próprias. Não queremos criar franquias, queremos nutrir sementes." Ali Chen compartilhou que o movimento havia inspirado uma revolução silenciosa no esporte profissional. Nas últimas competições internacionais, diversos atletas haviam optado por usar equipamentos mais simples, buscando uma conexão mais profunda com a essência do esporte. "Não é mais sobre ter o equipamento mais caro", explicou ela. "É sobre encontrar o equipamento que melhor expressa quem você é." Miguel Santos havia preparado uma surpresa especial. Em uma tela improvisada, projetou um documentário curto que havia produzido ao longo do ano. As imagens mostravam não apenas a transformação do esporte, mas principalmente a mudança nos olhares, nos sorrisos, na maneira como as pessoas se relacionavam com o tiro com arco. A sequência final do documentário mostrava Helena ensinando uma criança a fazer seu primeiro arco de PVC. A cena era simples, mas carregada de significado. "O que você está construindo não é apenas um arco", dizia ela no vídeo. "É uma ponte entre quem você é e quem você pode se tornar." Maria, que havia reunido todas as crianças presentes, organizou uma apresentação especial. Cada jovem arqueiro demonstrou uma técnica diferente, mesclando elementos tradicionais com sua própria criatividade. O espetáculo culminou com um disparo sincronizado. Arcos de PVC lado a lado, com equipamentos profissionais, todos encontrando seus alvos com a mesma precisão. Quando a noite estava quase no fim, Helena reuniu todos para um momento final de reflexão. O arco comunitário, agora completo, foi colocado no centro do círculo. Cada pessoa presente havia contribuído com um detalhe, uma marca, uma história. "Este arco", disse Helena, sua voz carregada de emoção, "é mais que um símbolo. É um testamento vivo de que somos mais fortes quando unimos nossas diferenças. Cada marca aqui conta uma história de transformação, de descoberta, de conexão." As palavras entalhadas no novo arco comunitário eram uma fusão de idiomas e culturas, mas todas carregavam a mesma essência. O coração é o melhor guia. O encontro internacional havia chegado ao fim, mas seu impacto continuaria reverberando por gerações. O movimento Instinto Livre havia se transformado em algo maior que um método de ensino ou uma filosofia esportiva. Era agora um caminho de redescoberta, de reconexão com valores essenciais que transcendiam o esporte. Helena tocou uma última vez as palavras entalhadas em seu arco histórico. "Paciência vence aço" havia se tornado mais que um lema. Era um lembrete de que as maiores transformações começam no coração
e se espalham silenciosamente, como ondas, em um lago tranquilo. Na manhã seguinte ao encerramento do encontro internacional, Helena chegou ao projeto ainda mais cedo que o habitual. O sol nem havia nascido completamente quando ela abriu as portas do galpão, agora impregnado com as energias e histórias compartilhadas na noite anterior. Em suas mãos, além de seu arco inseparável, ela carregava o diário de seu avô. Passou alguns momentos folheando as páginas amareladas, descobrindo notas e reflexões que pareciam ecoar através do tempo com uma sabedoria renovada. Uma anotação em particular chamou sua atenção. O verdadeiro mestre não é aquele que acumula vitórias, mas aquele que semeia possibilidades. As palavras escritas décadas atrás pareciam ter sido destinadas especificamente para este momento. Maria chegou logo em seguida, carregando não apenas seu arco de PVC decorado, mas também um novo, que havia feito durante as oficinas do Encontro Internacional. Seus olhos brilhavam com um entusiasmo contagiante. "Dona Helena", chamou ela, "posso lhe mostrar uma coisa?" A menina havia criado um pequeno diário próprio, inspirado no do avô de Helena. Nas páginas, desenhos coloridos mostravam diferentes técnicas de respiração e postura, explicadas com a simplicidade e sabedoria que só uma criança poderia ter. "Quero que outras crianças possam aprender do jeito que eu aprendi", explicou Maria, com o coração, não só com a técnica. Aos poucos, outros alunos começaram a chegar. Muitos haviam permanecido após o encontro internacional, não querendo perder a oportunidade de participar desta manhã especial. O campo de treino ganhou vida com uma mistura harmoniosa de idiomas e culturas. Júlia, que havia decidido adiar sua participação no próximo campeonato mundial para se dedicar ao desenvolvimento do programa Mestres do Amanhã, reuniu um grupo de jovens instrutores para uma sessão especial de planejamento. "O que aprendemos aqui", disse ela, "não pode ficar só entre nós. Precisamos encontrar maneiras de fazer essa sabedoria chegar a mais pessoas." Ricardo Mendes apareceu brevemente, trazendo os primeiros esboços dos centros de treinamento comunitários que sua fundação iria construir. Os projetos eram simples, mas funcionais, priorizando espaços de convivência e aprendizado coletivo. "Cada centro", explicou ele, "terá um espaço dedicado à fabricação de arcos artesanais. Queremos que as pessoas não apenas pratiquem o esporte, mas compreendam e preservem sua essência." Ali Chen, que havia adiado seu voo de volta para participar deste último dia, compartilhou notícias empolgantes. Monastérios no Tibete haviam começado a documentar suas técnicas ancestrais de tiro com arco, criando uma ponte entre a sabedoria milenar e as necessidades contemporâneas. "É como se o círculo estivesse se fechando", observou ela. "O antigo e o novo, finalmente encontrando harmonia." Miguel Santos, sempre com sua câmera em mãos, capturava momentos preciosos desta manhã histórica. Seu olhar experiente percebia algo especial acontecendo. Não era apenas o encerramento de um evento, mas o início de algo muito maior. Helena reuniu todos para uma atividade final. No centro do campo, o novo arco comunitário foi colocado ao lado de seu arco histórico. As palavras entalhadas em ambos, "paciência vence aço" e "o coração é o melhor guia", pareciam dialogar entre si, contando uma história de transformação e continuidade. "Cada um de vocês", disse Helena, sua voz suave mas firme, "carrega agora uma parte desta história. Não é mais apenas minha jornada ou a jornada do meu avô. É nossa jornada coletiva." Maria se aproximou timidamente, carregando seu diário de desenhos. "Posso ler algo que escrevi?", perguntou ela. Helena assentiu com um sorriso. A menina abriu seu caderno e, com voz clara, leu. "O arco não é só um pedaço de madeira, assim como a flecha não é só um pedaço de bambu. São partes de uma história que começou muito antes de nós. Vai continuar muito depois. Cada vez que atiramos, não estamos sozinhos. Estamos conectados com todos que vieram antes e todos que virão depois." Um silêncio emocionado seguiu as palavras da jovem arqueira. Helena sentiu seus olhos marejarem, reconhecendo nas palavras simples de Maria a mesma sabedoria que seu avô tentara lhe transmitir tantos anos atrás.
O sol agora estava alto no céu, suas luzes dançando através das janelas do galpão, iluminando os arcos pendurados nas paredes, cada um contando sua própria história de descoberta e transformação. Helena pegou seu arco, sentindo o peso familiar da madeira em suas mãos. As palavras entalhadas brilhavam com uma luz especial. Paciência vence aço. Mas agora ela compreendia que a verdadeira vitória não estava na competição, mas na continuidade, na capacidade de passar adiante não apenas técnicas, mas valores que transcendiam o esporte. O sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com as mesmas cores daquele dia histórico em que Helena havia partido. O alvo ao meio. O projeto social estava silencioso agora. A maioria dos visitantes internacionais já havia partido, levando consigo sementes de transformação para plantar em seus próprios países. Helena permanecia no campo de treino, seu arco fiel em suas mãos, observando o último raio de sol brincar com as palavras entalhadas na madeira. Paciência vence aço. Uma verdade que havia transformado não apenas sua vida, mas todo um esporte. Maria se aproximou silenciosamente, carregando seu diário de desenhos e seu arco de PVC. Dona Helena, disse ela suavemente, posso ficar aqui com a senhora mais um pouco? As duas sentaram-se na grama, compartilhando um momento de quietude enquanto o crepúsculo abraçava o campo. Helena abriu o diário de seu avô e Maria seu próprio caderno de desenhos, passado e futuro dialogando em silêncio. Sabe, Maria, começou Helena, quando eu era jovem, pensava que sucesso no esporte significava ganhar medalhas e quebrar recordes. Meu avô tentava me ensinar algo diferente, mas eu só compreendi realmente depois de ter que abandonar as competições para cuidar de minha mãe. Maria escutava atentamente, seus olhos brilhando com sabedoria, além de sua idade. É como a senhora sempre diz, respondeu ela, às vezes precisamos perder algo para encontrar algo maior. O vento suave da noite trazia consigo ecos das transformações dos últimos meses. O movimento instinto livre havia se espalhado pelo mundo, não como uma técnica a ser copiada, mas como uma filosofia a ser vivida. Ricardo Mendes havia deixado uma carta antes de partir. Nela, anunciava que sua empresa estava criando uma linha especial de equipamentos básicos que seriam doados a projetos sociais. Algumas vitórias, escreveu ele, não podem ser medidas em medalhas ou lucros. Júlia, que observava a cena de longe, aproximou-se com uma novidade. O Comitê Internacional de Tiro com Arco havia criado uma nova categoria em competições oficiais, a categoria livre, onde atletas podiam usar qualquer tipo de equipamento, desde arcos tecnológicos até os mais tradicionais. É mais que uma mudança de regras, explicou Júlia. É um reconhecimento de que excelência pode ter muitas formas. As palavras de Ali Chen, enviadas por mensagem antes de seu voo de volta à China, ecoavam com especial significado. O que começou como uma competição se transformou em uma reconexão. Não estamos apenas preservando técnicas antigas, estamos redescobrindo nossa humanidade através do esporte. Miguel Santos havia deixado seu álbum de fotos como presente, agora repleto não apenas de memórias antigas, mas também de momentos recentes que documentavam a transformação do esporte. Na última página, uma foto especial. Helena e Maria, lado a lado, cada uma com seu arco, um de madeira antiga, outro de PVC colorido, ambas sorrindo com a mesma luz nos olhos. O novo arco comunitário, criado durante o encontro internacional, ocupava agora um lugar de honra no galpão. Suas entalhes contavam histórias de diferentes culturas, mas todas convergiam para uma mesma verdade. A grandeza não está no equipamento, mas no coração de quem o utiliza. Dona Helena, chamou Maria, apontando para o horizonte onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. A senhora acha que seu avô imaginava que tudo isso ia acontecer? Helena sorriu, tocando suavemente as letras entalhadas em seu arco. Acho que ele sabia que algumas sementes, quando plantadas com amor, crescem, de maneiras que não podemos prever.
O projeto social havia se transformado em muito mais que um centro de treinamento. Era agora um ponto de encontro entre passado e futuro, entre tradição e inovação. Cada arco nas paredes, do mais simples ao mais sofisticado, contava uma história de transformação e descoberta. As palavras finais do diário de seu avô, que Helena só agora havia encontrado, pareciam ter sido escritas especialmente para este momento. O verdadeiro legado não está no que deixamos para o mundo, mas no que plantamos no coração das pessoas. Enquanto as últimas cores do dia se despediam no horizonte, Helena e Maria permaneciam sentadas em silêncio, seus arcos repousando em seus colos, um de madeira antiga, outro de PVC colorido. Diferentes em aparência, mas idênticos em essência. Era a personificação perfeita do que o movimento Instinto Livre havia se tornado. Uma ponte entre mundos, uma dança entre tempos, um lembrete constante de que a verdadeira grandeza nasce quando abrimos nosso coração para aprender e ensinar. E assim, sob o céu estrelado, a história continuava, não mais apenas